As pessoas no Antigo Testamento, Paulo diz isso, né? E nós vamos perceber muito isso em todo o critério da lei do Antigo Testamento e quando Jesus pisa aqui na terra, que as pessoas elas tinham uma aliança com Deus por causa da lei. Uma aliança que era mecânica. Eu vou ao templo porque é lei. Eu vou dar o dízimo e as ofertas porque é lei. Eles não tinham um ato relacional com Deus. Então, quando Jesus Cristo pisa na terra e estabelece uma nova maneira de se viver, rompendo com a lei, Jesus Cristo traz de volta, e Paulo é muito inspirado por Deus, a noção do que para Deus é uma aliança. E ele cita o dízimo e oferta em relação a alianças. Por quê, pastora? Porque o dízimo e oferta para Deus nunca pôde ser algo obrigatório. Para Deus o dízimo e oferta não é uma obrigação para as pessoas. O dízimo e a oferta, desde o início, desde a primeira vez que apareceu na Bíblia, o dízimo e a oferta ali em Caim e Abel, que foi a primeira vez que apareceu na Bíblia, ele vem no sentido de aliança, de relacionamento, de dar para receber. Algo que as pessoas que vêm da lei, que vêm da religiosidade, não conseguem compreender. Por quê? Porque toda pessoa que não tem no seu interior o entendimento e o desejo de ter uma aliança relacional, ela vai querer caminhos rápidos, caminhos fáceis. Aqui no texto de Hebreus, se você continuar lendo o texto de Hebreus, ele vai falar o seguinte: antes, pelo critério ali de Arão, que veio os sacerdotes, mais tarde de Abraão, ali em Moisés, que Arão veio e começou os sacerdotes, eles precisavam tirar o dízimo das pessoas pela lei, para que as pessoas fossem estabelecidas na lei, para que elas não fossem consumidas pela lei. Só que isso acabou. Nós não estamos mais diante de um processo obrigacional. Entenda uma coisa, gente. Eu vejo tanta gente falando mal de dízimo e oferta. Vejo tantas pessoas falando tantas coisas sobre dízimos e ofertas que até me assusta. Pastores falando, membros de igreja falando na internet, tudo quanto é lugar, falando contra. Eu não consigo compreender o fundamento. Eu consigo entender o motivo. O motivo é a falta do desejo de ter uma aliança. Ele quer o que Deus tem, ele quer ser abençoado, ele só não quer ter uma aliança com Deus. Se você observar as pessoas que têm dificuldade da dízimo e oferta, elas só não têm dificuldade da dízimo e oferta, elas têm dificuldade de ser pertencente ao reino de Deus. Elas querem o benefício, mas elas não querem receber e dar, elas não querem participar de fato do corpo de Deus, do propósito de Deus. Desde o início em Abraão, dízimo e oferta para Deus tem um sentido de parte do corpo. Desde o momento em que Deus desceu, porque Melquisedeque é Jesus Cristo, minha gente. Então Jesus veio, olha que coisa mais linda, Jesus veio, pisou na terra como rei de Salém e estabeleceu uma aliança no pão e no vinho. E Abraão, ele não podia dar o pão e o vinho, ele não podia dar a carne dele, porque a carne dele era cheia de pecado, a nossa carne é cheia de pecado, cheia de fraqueza, cheia de incerteza, cheia de muitas coisas. Nós não poderíamos dar como algo que fosse somar. Então Deus deu já simbolicamente, porque ele sabia que no futuro ele daria fisicamente o seu corpo para sermos
parte do seu corpo em Cristo Jesus, ele faz isso de maneira simbólica e pesa muito diante do trono de Deus, todas essas maneiras simbólicas do Antigo Testamento olhando para Jesus. E Abraão, ele deu o que Deus espera, o seu dízimo, que significa: eu sou parte de tudo o que é teu. Eu estou entrando dentro do teu corpo. Quando nós observamos a leitura do Novo Testamento em todos os textos que nós vemos falando sobre dízimos e ofertas, nós não vamos ver a imposição da lei, dizendo assim, você tem que dar o dízimo e oferta porque é obrigado. Não, nós vamos ver uma noção muito diferente, muito mais profunda, porque agora não é uma questão de obrigação, é uma questão do que eu sou, do que eu escolhi ser, de quem eu sou. Eu sou parte do corpo de Cristo. Eu estou aqui na terra para estabelecer o reino de Deus. Por isso eu dou dízimos e ofertas. Porque onde quer que eu esteja, eu preciso estar aliançado ao corpo de Cristo. E aliançado ao corpo de Cristo, eu estou dizendo, eu recebo o pão e o vinho. Veja que na Santa Ceia você só recebe. Na Santa Ceia só eu recebo. Eu como o pão, eu tomo o vinho, só eu recebo. Mas precisa haver um ato diante do trono de Deus em que você e eu retribuímos. E a retribuição, ela vai sair de dentro de nós. Assim como o próprio Deus, quando ele dá o seu pão e o seu vinho, a sua carne, o seu sangue, ele está dizendo, eu estou te dando o que há em mim, meus atributos, o que eu posso estabelecer em você. Quando nós damos o nosso dízimo e a nossa oferta, nós estamos dizendo, Pai, eu estou aqui me doando para estabelecer o teu reino. Isso é aliança. Isso é um ato simbólico de aliança. Vocês conseguem compreender? Então, as pessoas que falam mal, as pessoas que não compreendem, elas caem naquele grupo do início da nossa live, da nossa reflexão, de pessoas que não conseguem estabelecer conexão com ninguém. Se você olhar mais profundamente, psicologicamente, profundamente, as pessoas que não são fiéis a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas, elas também, se você olhar de maneira bastante profunda, não conseguem ser fiéis a nada e a ninguém. São pessoas que vivem o jeitinho brasileiro de ser. Elas vão dando um jeito de usurpar direitos para ter as coisas. Isso dentro das suas vidas, das suas famílias, dos seus negócios. Toda pessoa que tem dificuldade de estabelecer esse nível de aliança, de tirar de si e dar para o outro, você pode perceber que não é só em relação a Deus, é em relação a todas as coisas. Deus, quando ele estabeleceu o dízimo, eu creio que ele já sabia que seria o algo mais importante do ser humano para dar para Deus, no sentido de tirar algo do seu sustento, para entregar em retribuição, em consideração, em aliança. Eu sei que o que eu tenho veio de Deus e agora eu vou retribuir a Ele, né? Daqui a pouco nós vamos entrar melhor nesses conceitos. Eu só gostaria de deixar algo claro para os irmãos nessa manhã. Toda pessoa que hoje entrega os seus dízimos e suas ofertas não entrega nem à igreja, nem ao pastor, nem à instituição. É o menor dando para o maior. Você está entregando direto nas mãos de Jesus. É uma aliança que você está fazendo. Eu sei que muitos pastores difamam o nome de Deus, destroem o que é de fato ser pastor e ser igreja.
Eu, como pastora, muitas vezes me vejo em situações em que eu tenho receio de dizer às pessoas que sou pastora, porque quando você fala isso, você passa uma imagem de uma pessoa vagabunda, uma pessoa mentirosa, uma pessoa ladrona, uma pessoa que usurpa, e não tenho nada a ver com isso. Essa pessoa não sou eu. E pessoas ignorantes, pessoas que estão para sugar a vida dos outros. Então, assim, eu sei que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entregar seus dízimos e ofertas por conta dessa visão que as próprias igrejas e os próprios pastores estão estabelecendo. Porém, nós não podemos andar pelo que está ao nosso redor. Se você faz parte de uma igreja no qual você não confia no seu pastor e não confia na sua igreja, é melhor que você vá para outra igreja do que você perder a sua aliança com Deus. Então, que você e eu possamos compreender que é o menor dando para o maior. É um ato direto. Não passa por ninguém. O momento em que você está entregando os seus dízimos e as suas ofertas é um ato direto. Você está dando direto nas mãos de Jesus e Ele diretamente está te abençoando. Está fazendo a mesma coisa que Ele fez em relação a Abraão. Abraão, eu vou te estabelecer. Isso é o que é mais poderoso. O estabelecer de Deus na vida do ser humano aqui na Terra. Então, eu creio que tenha ficado claro o que seria, por que Deus escolheu o dízimo e a oferta para nos abençoar, né? Aqui algumas pessoas estão dizendo verdade, muitas pessoas pensam desta maneira. Muitas pessoas estão sendo influenciadas por atos errados, mas nós não podemos. Nós precisamos viver a essência da palavra de Deus. Nós precisamos ainda seguir, e eu vou dar um texto para você ainda do Antigo Testamento. Daqui a pouco nós vamos para o Novo Testamento. O texto do Antigo Testamento que eu gostaria de ler com você é Gênesis. Então abra a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 28, no versículo 10. Quando já passou-se um tempo e Jacó está passando pela fase positiva, vamos dizer, do seu ministério, em que Jacó está focado. Antes ele sai fugido de casa e agora ele entra focado no propósito de Deus para a vida dele, né? E aqui no versículo 10 diz assim: partiu, pois, Jacó de Bersebe e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho te dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, colocou por sinal e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz.
E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E essa pedra que tenho posto por sinal será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Essa linguagem de aliança vai permear todos os grandes homens de Deus e mulheres que passaram pela Bíblia e pela história. Jacó, quando ele percebe que onde ele deitou não era nem só um lugar onde Deus lhes daria como herança, mas também onde seria construído a casa do Senhor, logo ele disse: meu Deus, é o lugar onde Deus vai se revelar, é o lugar onde Deus vai falar. Naquele momento nem existia igreja e ele já estava falando sobre a casa do Senhor e ele disse: Senhor, se o Senhor me estabelecer, eu lhe darei o dízimo de tudo que o Senhor fizer. Nós precisamos compreender que no nosso dia a dia nós precisamos estar aliançados ao propósito de Deus para nós. E estar aliançados ao propósito de Deus para nós é nos rendermos ao seu propósito em vontade, em caminhos, em direções. Essas direções nos são vida. E sempre que nós estamos vivendo debaixo da direção de Deus, nós precisamos compreender que há uma aliança e essa aliança precisa ser bem estabelecida. Da mesma maneira como Deus é fiel e nunca deixará de ser fiel a todos os seus propósitos, nós também precisamos ter a nossa parte em fidelidade de reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. E não é o momento em que nós muitas vezes fazemos isso com Deus, não é verdade? Ó Deus, eu reconheço que o Senhor fez isso para mim, ó, muito obrigada, viu, Jesus? Não. O muito obrigada, a retribuição, ela vem em forma de dízimos e ofertas. É a maneira como Deus entende, porque foi a maneira como Ele estabeleceu, antes mesmo da lei. Nós não estamos fazendo por obrigação. Você não precisa fazer por obrigação. É porque você reconhece e deseja viver o que é de Deus para a sua vida. O que é Deus na sua vida. É por isso que nós fazemos isso. Nós reconhecemos Deus nos nossos caminhos e retribuímos a Ele segundo, proporcionalmente ao que Ele tem feito por nós. Não é uma esmola, não é uma mendigagem, é retribuição de consciência, de aliança em relação ao que nós temos vivenciado e esperado de Deus. E agora passamos então para os textos do Novo Testamento. E agora vai ficar muito fácil da gente entender as citações, como elas são diferentes no Novo Testamento. Mateus 23. Jesus ele vai falar o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, entre outros, Jesus poderia dizer assim, seguidores da lei. Hipócritas. Por quê? Porque o seguidor da lei, ele faz sem nenhum tipo de envolvimento, sem algum tipo de ato relacional, ele só faz lá para receber. Ele não tem uma aliança, não há uma entrega. E ele diz assim: dizimais a hortelã, o endro e o cominho, ou seja, você dizima do que te sustenta e desprezais o mais importante que está na lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. E Jesus ele é muito interessante porque ele de fato é muito maior do que a lei. Muito maior do que a lei, gente. Se tem pessoas querendo viver a lei, essas pessoas, se tem pessoas que ficam nervosas quando nós falamos assim, Jesus acabou com a lei, tem pessoas que querem comer a nossa carne viva quando a gente fala isso, é porque não compreenderam que a lei é muito pequena. A lei, ela não consegue desenhar Deus. A lei, ela não consegue nos levar até Deus. Ela é muito, muito limitada. Porque ela é muito metódica. Se você fizer isso, você ganha isso. Se você fizer assim, você perde nisso. E Jesus diz o seguinte:
tudo que está em relação a eu e o homem, Deus e o homem, é relacional. Uma coisa liga na outra. Se não há verdade na sua vida, não haverá verdade em nenhuma outra área da sua vida. Você precisa ser 100% verdadeiro, 100% entregue. Então ele chega e fala assim: vocês hipócritas, vocês chegam lá no templo e entregam seus dízimos, mas vocês não vivem uma vida de juízo de verdade, vocês não vivem uma vida de misericórdia, vocês não vivem uma vida de fé. Como Deus poderia ser fiel a uma pessoa que não vive o propósito de Deus, o caráter de Deus aqui na Terra? Como Deus poderia ser fiel a uma pessoa que não tem uma aliança verdadeira de vida com Deus? E isso cai para nós, porque muitas vezes nós falamos assim: eu não estou debaixo da lei, eu não vou viver debaixo da lei, eu estou livre em Jesus. E livre em Jesus para muitas pessoas é viver a vida que a gente quer e pedir para Jesus abençoar a gente. Isso não vai acontecer. Nós somos tão hipócritas quanto aqueles que vivem debaixo da lei. Quando nós fazemos isso, nós precisamos entender que para vivermos essa mensagem que Paulo fala em Hebreus 7, que é Melquisedeque como nosso sacerdote, nós vamos precisar compreender a fundo que não é só um ato metódico, é uma vida entregue. Você e eu precisamos ter uma vida onde nós vamos à igreja, só que nós somos a igreja. A igreja, aonde quer que nós estejamos, ela existe. Ela tem que existir. Aí você diz assim: então nós não precisamos frequentar a igreja? Claro que nós precisamos frequentar a igreja. Ninguém consegue ser igreja sem que haja ensino, sem que haja convivência. Como eu vou estar dentro do corpo de Cristo sem conviver, sem conhecer, sem me relacionar, sem me entregar? Desde o início dessa nossa live, nós estamos falando sobre entrega, sobre relacionamento. A igreja de Jesus, o corpo de Jesus, ela funciona como um grande corpo cheio de membros que se relacionam. Então, nós precisamos nos relacionar com Deus. E relacionar com Deus implica em relacionar com as pessoas que creem em Deus, levar o evangelho para aqueles que não creem no Senhor, fazer parte de todo um propósito de Deus de estabelecer o seu reino. Então não existe o cristão trancado dentro de casa, ligando o seu celular e falando as besteiras que muitos falam, dizendo: você não precisa da igreja, você não precisa dar dízimo, você não precisa da oferta, basta você crer na sua casa, porque isso vai contra tudo o que Jesus estabeleceu, que foi convivência, relacionamento entre um e outro que faz parte do corpo de Cristo. Então, estar dentro do corpo de Cristo é sinal de que você faz parte do corpo de Cristo. Dar dízimos e ofertas é sinal de que você é corpo de Cristo, porque você está se doando. Amém? Vocês conseguem compreender melhor? Ainda o texto que todos nós conhecemos, que é o texto de 2 aos Coríntios, quando Paulo vai falar para a igreja de Coríntios a importância de se cuidar do ambiente, do reino de Deus, da propagação do reino de Deus. E ele diz o seguinte, versículos 7 ao 11: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para te fazer abundar em todas as obras, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao que semeia, olha a mesma visão de Melquisedeque com Abraão, também vos dá o pão para comer e multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda boa obra, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Que Paulo está dizendo o seguinte:
Nós, do Novo Testamento, dizimamos e ofertamos para estabelecer o reino de Deus. E estabelecer o reino de Deus implica em sustentar os projetos de Deus na terra, para que mais pessoas possam conhecer e vivenciar o que é Jesus Cristo. Essa é a nossa maior intenção. E todas as pessoas que são fiéis neste propósito, Deus sempre vai enchê-las, porque Deus quer contar com elas. Da mesma maneira como Jacó disse, se o Senhor me abençoar, me dê vestes para vestir, me dê pão para comer, eu vou voltar e vou te dar o dízimo de tudo. Eu vou estabelecer tudo que o Senhor quiser. Ele estava dizendo o seguinte, Deus, eu preciso estar cheio para ser bênção, mas antes de tudo eu já estou saindo para cumprir o teu propósito. Eu quero que o Senhor me abençoe. Então muitas pessoas dizem assim, quando eu tiver eu dou. Não, você tem que começar a dar agora, você tem que sair para cumprir o seu propósito e Deus vai te encher cada vez mais. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de aliança. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Paulo, falando à igreja de Filipenses, ele diz o seguinte, vocês sempre foram com o coração muito aberto, sempre plantaram no reino, para o reino crescer. E a recompensa desse ato de aliança de vocês é que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Para que nós possamos compreender sobre as ofertas, porque muitas pessoas dizem assim, pastora, eu dou só o dízimo, mas eu não dou ofertas. Irmãos, as ofertas elas são um ato de ação de graças, ato de gratidão. Toda pessoa que entra na presença de Deus, ela vai receber coisas do Senhor, transformações do Senhor, atos em que nós entregamos nossas gratidões ao Senhor. E é muito interessante quando nós lemos esse texto de Filipenses 4, 6, porque ele diz o seguinte, não estejais ansiosos por coisa alguma. Tudo na nossa vida, e aí cabe muito a realidade que nós estamos vivendo nesse momento no mundo, tudo na nossa vida acontece e mesmo que não esteja planejado por nós, Deus já estava sabendo o que ia acontecer. Deus já estava totalmente no controle de todas as coisas. E se nós temos uma aliança com Ele, isso implica em que Ele vai distribuir segundo o que Ele tem para nós. Ele vai cuidar de todos os seus aliançados. E cuidar para Deus é puxar para si responsabilidades. Responsabilidades em relação à nossa vida. E quando nós puxamos a aliança de Deus em relação a nós temos responsabilidades em relação à casa do Senhor. Então, é quando eu deixo Deus cuidar de mim e eu cuido das coisas do Senhor. E ele diz o seguinte, antes, levante suas orações para que elas sejam conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ação de graças. Ação de graças são atos de gratidão. O cuidado. Deus, o Senhor vai cuidar de mim, mas saiba que eu estou cuidando das tuas coisas aqui na terra. Eu estou estabelecendo as tuas coisas aqui na terra. É isso que faz com que a nossa aliança seja uma aliança verdadeira. Lembra que Jesus, em Mateus 23, 23, disse, vocês são hipócritas, vocês querem a minha bênção, mas vocês não querem estabelecer aliança. Nós precisamos disso na nossa vida, estabelecer alianças, porque em momentos de dificuldades, nós nos tornamos como aquelas pessoas citadas no início e no meio da nossa live, que pensam apenas em si mesmas, fazem apenas por si mesmas e querem a bênção de Deus a todo custo. Entenda, seja qual for a circunstância, hoje nós podemos olhar várias circunstâncias, incertezas, como vai ser o país, situações que estão no pensamento de todas as pessoas, principalmente em pensamentos distorcidos de quem não tem o Senhor para confiar. Porque nós que temos o Senhor para confiarmos, sabemos que Ele cuida de nós. E Ele sempre tem um plano que está dentro dele para nós. Por isso que não precisa nenhum olho ver, nenhum ouvido ouvir, nem ninguém ficar sabendo. Ele sempre para os seus, para aqueles que têm uma aliança com Ele, terá um caminho.
E é por isso que neste momento o Senhor está dizendo para você, reafirma a tua aliança. Se você saiu da presença do Senhor, volta para a presença do Senhor, peça perdão, esteja aliançado com Ele, porque o propósito dele é te abençoar. O propósito dele é fazer com que você seja bênção nessa terra. E ele quer estabelecer você, sua família, seu futuro, mas para isso é necessário que você tome um passo de fazer a sua parte na aliança com Deus e estabelecer as coisas de Deus e o reino de Deus. Só para a gente fechar. A palavra do Senhor fala, e nós lemos nela toda, é do menor para o maior, é direto. E não adianta só você compartilhar vídeos, é muito importante você compartilhar esses vídeos. Até ontem à noite eu recebi um pedido de uma igreja em Campinas, dizendo que muitas pessoas, até mesmo da igreja, estão depressivas, estão ansiosas, estão desesperadas em relação ao futuro. E eles pediram para a gente gravar um vídeo falando um pouco sobre esperança e mandar para eles. É uma coisa que eu vou fazer isso hoje. Mas eu fico pensando assim, é muito difícil, é muito triste a gente perceber o quanto as situações hoje estão caóticas e Deus, graças a Deus, ele transita muito bem no meio desse caos e muitas pessoas não conseguirem olhar para Jesus com esperança. Então é importante a gente passar esses vídeos, é importante a gente levar essa palavra de esperança para as pessoas, é muito importante que a gente chegue junto e fale de Deus. Só que você precisa ter ligação com Ele, porque senão você estará falando de uma pessoa que você mesmo não conhece. Você estará falando de bênçãos que você mesmo não vai receber. Então é muito importante que você nutra a sua aliança com Deus. Do mesmo jeito que nós temos uma linguagem de receber aliança, Deus também tem. E a linguagem de Deus de estabelecer aliança com as pessoas, desde o Antigo Testamento até o findar do Novo Testamento, faça o meu propósito acontecer. Seja aquela pessoa que vai vivenciar o meu propósito. Eu vou te dar o meu pão e o meu vinho. E eu gostaria que você me desse o dízimo da sua vida. O dízimo do seu dinheiro, do seu tempo, da sua história, da sua essência, de quem você é. E não é só do dinheiro, é um dízimo que vai além de muitas coisas. É representar e estabelecer o reino de Deus de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Mas se você não der o seu dízimo, o dízimo de tudo. Abraão deu o dízimo de tudo. Eu e você precisamos dar o dízimo e a oferta, a entrega e a retribuição de tudo, para que Deus seja em nós a esperança dessa terra, a esperança da nossa vida, da nossa família, desse tempo, dessa nação, das nações. E é isso que Deus quer. Deus quer Cristo em nós, a esperança da glória. Saiba que se você vivenciar essa aliança com Deus, onde você estiver, passando pelo que você passar, ali haverá o pão e o vinho e a presença do sacerdote, que é Jesus. Irmãos, nós podemos passar pelo que for na nossa vida, doença. A minha família, esse início de ano, passou com o bispo essa questão de, do nada, sem ninguém estar sabendo de nada, a gente percebeu que ele não estava bem. Quando a gente foi ver, muitos órgãos dele não estavam nem mais funcionando, os médicos nem sabiam quanto tempo ele estava passando por aquilo, que ele era um milagre. E eu fiquei pensando assim, gente, o que sustentou ele? O ato de ter uma aliança. Eu estou aqui para propagar o teu reino. Então, seja você essa pessoa. Seja você a pessoa que Deus vai dizer assim, eu preciso abençoar essa pessoa. Em saúde, financeiramente, na sua casa, na sua família, no seu propósito, porque essa pessoa tem uma aliança comigo, com o meu reino, com o meu corpo. Seja uma pessoa de Deus. Então, ser de Deus é ser parte do corpo físico e espiritual de Cristo nessa terra. Seja você uma bênção. Eu vou terminar essa nossa live, essa nossa EBD, dizendo assim, seja você uma bênção, que foi exatamente o que Deus disse para Abraão. Anda na minha presença e seja você uma bênção. Seja você uma bênção de Deus. E
contribua, retribua, faça a sua parte em relação ao reino de Deus. E o que vai acontecer? Vai acontecer que em toda e qualquer circunstância não vai ser A nem B que vai te abençoar. Vai ser o próprio Deus. O próprio Deus há de te dar todas as bênçãos que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu desejo a vocês um restante de domingo muito abençoado. Eu desejo a vocês que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa e a sua família. Se está acontecendo pensamentos de tristeza, de angústia, de dor, de incerteza dentro da sua casa agora, o desejo e a oração do meu coração é que isso saia agora de dentro da tua vida e da tua casa. Que a unção de Jesus tome conta de você de uma maneira tão especial, que a alegria de Deus e a paz do Senhor encha a sua vida e encha a sua casa. Amém? Hoje à noite, às 6h30, eu estarei lá no templo, ministrando do templo o culto para que vocês se sintam presentes dentro da casa do Senhor, um lugar tão gostoso para a gente estar. Eu tenho certeza que está todo mundo, seja aqui em Paraíso, seja em Poço, o pessoal da igreja e o pessoal que está assistindo também as nossas lives, estamos todos com muitas saudades de estarmos como um corpo, podermos nos reunir como um corpo, e eu creio que em nome de Jesus isso será breve. Amém? Esteja orando, esteja jejuando, porque o propósito de Deus ele vai chegar até você. Mas tenha uma aliança com Ele. Você precisa de ter uma aliança com Ele. À noite, então 6h30, nós estaremos no nosso culto. E eu tenho certeza que a palavra de Deus vai entrar no seu coração e mudar a história da sua vida. Que Deus te abençoe. Até mais.